Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou um dos terapeutas aqui da Eureka e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de medos estranhos e comuns. Conheça e saiba como tratá-los. O que é medo? O medo é uma emoção natural que todos os seres humanos sentem em alguma medida, mas quando a gente tem uma fobia, ou seja, um medo exacerbado, um medo irracional em relação a uma determinada situação, a gente acaba sentindo esse medo num nível muito mais elevado e um nível que é prejudicial para a gente. Mas o medo, como uma emoção natural, tem sim alguns objetivos, como por exemplo, nos afastar de uma situação que pode nos prejudicar, nos manter distantes de algum tipo de perigo ou até mesmo nos alertar que algo diferente, algo estranho está acontecendo por aqui. É o medo, essa emoção tão importante, que pode nos fazer a diferença entre enfrentar uma situação ou fugir de uma situação. E o que é que pode causar medo, afinal de contas? A gente sabe que o nosso cérebro, ele pode processar o medo de maneiras muito individuais. Ou seja, para cada pessoa existe um limiar, ou seja, um nível em que aquela situação vai gerar um medo, ou seja, será ativada no centro de medo dentro do nosso cérebro para nos acionar o medo. Então, pode ser que para você, situações que não gerem nada de medo, em outra pessoa gerem um medo muito, muito grande. Então, o que pode causar o medo são situações que cada cérebro, uma sentença. Mas então, Luiz, se cada pessoa pode sentir medo de um jeito diferente da outra. Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho um amigo que tem medo de nadar, por exemplo. Quais são os medos mais comuns, Luiz? O medo mais comum de todos é exatamente a aracnofobia. A aracnofobia é aquele medo de aranhas, mas não é um medinho de aranhas, é realmente um medo, né? Uma angústia que a pessoa sente ao imaginar que tem uma aranha perto dela, ao ver um vídeo de uma aranha, ver uma foto de uma aranha. Esse é disparado o medo mais comum que as pessoas podem ter. Logo na sequência, nós temos alguns outros medos, como por exemplo a acrofobia, que é o medo de altura. Aquela pessoa que sente medo de estar perto de janelas, de subir em alturas, aqueles elevadores que são totalmente de vidro, assim, né? Elevadores que você consegue enxergar tudo ao seu redor. Essas pessoas acabam sentindo um medo muito grande dessas situações. Nós temos alguns outros medos, como por exemplo, insetofobia. É a pessoa que tem muito medo de insetos, né? Pessoas que têm medo de barata, alguns bichinhos, não é mesmo? Esses insetinhos, esse também é um medo extremamente comum. Tem ainda o medo de serpentes, cobras, né? A ofidiofobia, mas gente, saiba que fobia é aquele medo muito, muito, muito forte. Se você que está assistindo ao vídeo também entende, puxa Luiz, mas eu não gosto muito de cobras, não significa que você tenha ofidiofobia, tá bem? A ofidiofobia é um medo muito, 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 muito intenso mesmo, que pode levar até mesmo a ataques de pânico. E tem ainda a sinofobia, que é o medo de cães, gente. Você nunca conheceu alguém que tivesse medo de cães, um medo intenso de cães? Pode ser que essa pessoa tenha sido mordida na infância, pode ser que nada tenha acontecido com ela, mas ainda assim ela sente um medo exacerbado de cães. É um pouco menos comum, mas ainda assim eu tenho quase certeza que você já conheceu alguém com medo de cães. E da mesma forma que os cães também estão no topo da lista de fobias, assim os gatos também estão. A ailurofobia, um nome bem diferente, né? É o medo de gatos. Então funciona da mesma forma como o medo de cães, porém relacionado a gatos. E Luiz, existem tipos de medo estranhos? Bom, sim, existem medos que são mais incomuns, mais diferentes. Se é estranho ou não, isso tudo depende de quem está interpretando, não é mesmo? Mas existem desde medos de palhaços,
medos de números, medos de umbigo. Sim, existem medos muito diferentes e muito incomuns mesmo. Vale a pena dar uma pesquisada, e se você quer saber mais, a Eureka já fez vídeo sobre fobias esquisitas. A gente está falando tanto sobre medos irracionais, mas será que esses medos irracionais podem causar danos emocionais? Sim. Os medos fazem com que a gente evite situações, lugares, ambientes que aquele determinado objeto, aquela determinada situação pode ocorrer. Então, se você tem percebido que você está evitando lugares, você se sente ansioso, angustiado de ir até um determinado local e perceber que aquela situação angustiante pode surgir naquele momento e a partir daí você está evitando esse lugar, você tenta dar uma desculpa, você tenta fugir desse ambiente, você pode sim estar sofrendo nesse momento. E os danos emocionais, eles vão ocorrendo, de forma que no longo prazo, o pior prejuízo é a gente estar isolado de pessoas e lugares que são importantes para nós por causa dessa fobia, desse medo irracional. Existem medos que a gente tem como trabalhar dentro da terapia, a psicologia tem como ajudar a tratar essas fobias? Sim, tem. E na terapia da Eureka, a gente aprende justamente ferramentas e estratégias de enfrentar essas fobias. Porque já faz algumas décadas que a psicologia tem estudado as fobias, os medos irracionais. E surgiu um tratamento, uma forma de entendimento desse medo que leva ao enfrentamento. Então, se você tem se percebido com uma determinada fobia, um dos tratamentos mais eficazes, com a maior taxa de efetividade, é o tratamento de exposição. Ou seja, você vai sendo dessensibilizado sistematicamente, e eu vou explicar o que isso significa, até que o seu medo seja muito reduzido ou até mesmo deixe de existir. Na terapia da Eureka, o que a gente propõe é uma escadinha, que é a dessensibilização sistemática. Então, junto com o terapeuta, vocês vão combinando num nível de 0 a 10 qual o grau de medo que você está tendo de determinado estímulo. Pode ser falar sobre aranhas, pode ser escutar o som de uma aranha, ou então pode ser ver uma foto ou um vídeo de uma aranha. Até mesmo chegar a ver uma aranha na sua frente. E você vai, junto com o terapeuta, trabalhando em cima dessa escadinha, se aproximando cada vez mais, porém com ferramentas, maneiras de lidar com esse medo, ou seja, você vai aprendendo a se relaxar enquanto você está entrando em contato com essa fobia. Então, a fobia vai dizer para você se afastar, e a terapia diz para você se aproximar, para você enfrentar, porém com ferramentas, com novos jeitos de lidar com esse medo. Se você acha que a terapia pode ajudar você de alguma forma, vem com a gente, marca uma sessão e vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar, tá bem? Muito obrigado mesmo por assistir até aqui. E se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá bem? Tô aguardando você aqui na Eureka. Um grande abraço, tchau, tchau!